Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Olá e sejam muito bem-vindos. Já sabe, esta é a história das histórias, pela qual estava à espera, esta crónica. Eu sou o João Paulo Sacadura. Em Viseu, Alberto Correia, especialista em História, em Museologia, Arqueologia, Etnografia, vai-nos contar, como sempre, mais alguma crónica, mais alguma coisa desta região centro. Hoje é um texto muito curioso sobre a salgadeira, quem eram as salgadeiras, onde é que podemos vê-las. Este é um padrão da economia familiar da região centro. Vamos a isso. Bem-vindo, Alberto. Pelo Santo André faz o porco cué, cué, ditado popular. Não passaram ainda muitos anos sobre esse ciclo da economia familiar de matriz rural, fundado sobre essa metáfora da salgadeira, essa engenhosa arca tantas vezes cavada num tronco de castanheiro centenar, que na frescura de uma loja guardava por uma larga correnteza de meses, envolta em sal, a carne do porco anualmente sacrificado. Quando os ventinhos do findar do outono arrefeciam as manhãs, armava-se por essas aldeias fora, nas beiras ou tras os montes, na quintã dos lavradores, o tradicional cenário que, ano a ano se repetia, essa estranha mesa de sacrifício, um pesado e comprido banco de castanho, cuja única função era suportar o pesado corpanzil do porco, fora criado como animal de estimação, e cumpria-se esse antigo ritual de sangue, a matança do porco, de que ao longo do ano se cuidara para que este dia estranho se tornasse dia feliz, transfigurando em alimento esse singular dom da natureza. Eram chamados para o ato os homens de uma família alargada, vinham as mulheres também, já habituadas a esse ritual de sangue, em que o único estranho era o matador, cuja experiência propiciaria ao bicho sacrificado a menor dor. Ancestrais ritos de manducação tinham começo logo nessa manhã, toalha de linho estendida ao jeito de mortalha sobre o corpo inerte da vítima, pão e vinho e depois a refeição cerimonial do meio-dia. Morcelas de sangue suspensas de um varedo de cozinha e os enchidos rigorosamente construídos como em tempo dos avós e o lento calor do lume acrescentando sabor ao louro e ao alho, à têmpera demorada em vinhadalhos, donas vigilantes dia a dia sobre o seu tesouro. Numa vasta cama de sal que antigamente os almocreves traziam de Aveiro e depois se carregou em caminhonetas, pousavam as abonadas pás e presuntos, o cobro, a calubra, as costelas, mãos e pés, fragmentos de uma empírica geografia aprendida de tantas vezes ter visto traçar essas imaginárias linhas de corte carregadas de sentido. E a rota de um calendário ali ficava também inscrita na sábia arrumação deste contido espaço da salgadeira. O longo ciclo do carnaval e do intrudo, com a marcação das quintas, feiras, dos compadres e das comadres, com seus tradicionais manjares. A carne gorda já tomada do sal, os pés, o rabo ou a cabeça, se antes não se tivesse oferecido como ex-voto a Santo Antão. E os torresmos guardados para o tarde em manteiga, numa caçoila de molelos. E a cava de regada, as lavras de primavera, as veçadas, e logo o arranco do linho e as merendas estendidas na eira, chouriças, alpicão frito com ovos, vinho na cabaça e pão caseiro.
Depois a ceifa em dias acalorados, e as malhas com gente valente, e os alguidares com arroz de feijão, e as suculentas talhadas de carne que fortaleciam os braços pela tarde fora. Depois os presuntos apimentados, manjares de Páscoa e de domingo, merendas de amigos à sombra grata de uma parreira, toalha branca num tabuado da adega, e as conversas alegres com a espuma do vinho em jarros vidrados. E as merendas das feiras e romarias de longe, salpicão envolto numa folha de jornal, uma borracha de Dão que enchera o alforge, correndo à roda, feitas as compras no mercado, paga a promessa a um qualquer santo milagreiro. Até que restassem, sobre o tabuado da salgadeira, 2 mãos cheias de sal, num tempo em que já sopravam de novo os ventinhos do findar do outono, em que de novo se cumpria o dizer do adágio: pelo Santo André faz o porco cué, cué. Um bonito rememorar desta tradição e também da matança do porco. Alberto, eu tive medo há uns anos valentes, que viesse a azai, ou assim, acabar com esta tradição tão importante na nossa província, e de facto hoje em dia é permitido, claro, tem que haver o veterinário presente e assim, mas é uma tradição que faz parte e está completamente arraigada nos nossos costumes, acho que no país inteiro, e portanto é muito importante. E continua a fazer-se assim por aqui em certas ocasiões festivas. Exatamente, pois, e ainda bem. Muito bem, Alberto Correia, estamos conversados por hoje, marcamos encontro amanhã. Bem-haja. Até amanhã.